Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao OCCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, um canal com informações importantes sobre saúde, prevenção e apoio no combate ao câncer. Eu sou a Adriana Bittar e no episódio de hoje vamos conversar sobre oncologia pediátrica. Mas antes de começarmos, você já se inscreveu nos nossos canais? Além do YouTube, estamos presentes também nas principais plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo dos nossos episódios do OCCast. Já temos diversos conteúdos postados lá nos nossos canais. Confira! Você sabia que até em meado dos anos 70, as crianças e adolescentes com câncer recebiam o mesmo tratamento que os adultos, apesar de possuírem características biológicas bem distintas? Hoje, graças à oncologia pediátrica, esse cenário é diferente. O diagnóstico e o tratamento são adaptados para crianças e adolescentes. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, a estimativa de novos casos de câncer infanto-juvenil no Brasil para cada ano entre 2023 e 2025 é de mais de 7 mil casos. Felizmente, 80% das crianças e adolescentes que enfrentam a doença podem ser curados se diagnosticados precocemente. Para esta conversa tão necessária, eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o Dr. Sidney Eppelman, líder da Oncologia Pediátrica da Oncoclínicas. Desde 1998, ele é presidente da TUCA, Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer, e coordenador do Grupo Cooperativo de Tumores do Sistema Nervoso Central da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Seja muito bem-vindo, Dr. Sidney. Obrigado pela oportunidade. Acho que é um tema, eu sou suspeito, mas é um tema super importante, né? Sem dúvidas, importantíssimo. E eu também recebo aqui, com muito prazer, o Dr. Nevissolino Carvalho Filho, oncologista pediátrico da Oncoclínicas São Paulo, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão e com mestrado em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente. Desde 2021, atua como presidente da SOBOP, que é a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Seja bem-vindo, Dr. Nevissolino. Obrigado, Adriana. Obrigado a Oncoclínicas por abrir esse espaço tão importante para a gente falar sobre um tema de extrema relevância para as crianças do Brasil. Muito bem, olha, para dar início aqui à nossa conversa, eu quero pedir ao Dr. Sidney para ele nos explicar um pouco mais sobre essa definição da oncologia pediátrica, né? Quais são as principais características dessa especialidade, quais as especificidades, né, para as diferentes idades no diagnóstico, no tratamento do câncer. É o mesmo para a criança, para o adolescente? Enfim, dá um apanhado geral para a gente. Eu vou usar o podcast inteiro, então tá bom? A gente não, eu acho que é importante assim, a definição, em especial a separação entre o que se faz e como se maneja uma criança, um adolescente com câncer é completamente diferente como se maneja um adulto com câncer. O adulto jovem ainda está um pouco mais perto de nós, mas a grande maioria dos cânceres eram adulto. Então, é uma especialidade de poucos casos, mas extremamente importante. Lembrar que para cada família, aquele paciente é 100%. Sim. Então, você colocou que o diagnóstico precoce é importante. Hoje não é só o diagnóstico precoce que é importante, especialmente em crianças e adolescentes, porque a gente tem que ter hoje um diagnóstico muito mais preciso. E mais do que isso, a criança tem que ter, para ter 80% de chances de cura, ela tem que ser tratada em lugares adequados, com tratamento adequado, e isso faz muita diferença. E o câncer, quando a gente fala câncer pediátrico, nós estamos falando de inúmeros tipos de câncer. Mais como leucemia, depois tumor cerebral, depois os linfomas, Hodgkin, não Hodgkin, neuroblastoma, então uma série de doenças, tumores ósseos no adolescente, sarcoma de Ewing, o que dificulta, porque cada um desses pacientes será um tipo diferente de câncer, um tipo diferente de sintomas. Então é uma especialidade que quando a gente fala em câncer pediátrico, nós estamos falando de diferentes tipos de câncer na faixa etária entre 0 e 18 anos. Excelente. Eu queria ouvir também um pouquinho mais do Dr. Nevissolino sobre a importância de diferenciar a oncologia pediátrica da oncologia adulta, né? Quais os fatores que mais marcam essa diferença?
como isso pode influenciar na resposta ao tratamento oncológico? Bem, obrigado pela pergunta. Existem muitas diferenças entre o câncer do adulto e o câncer da criança. E essas diferenças são diferenças do ponto de vista biológico, principalmente porque são tumores que se originam de tecidos muito diferentes. A origem celular do câncer do adulto é diferente da célula que dá origem a câncer em criança. Em geral, uma boa parte dos tumores que acometem em crianças até 5 anos de idade, a gente considera que são tumores que são derivados de células que têm uma capacidade de proliferação muito rápida. Essas são células ainda do período embrionário, então por isso esse grupo de tumores a gente classifica como tumores embrionários. Então são células com essa alta capacidade de multiplicação celular, e isso também tem uma implicação no tratamento, porque uma das armas principais de tratamento do câncer pediátrico é a quimioterapia. E a quimioterapia ela é mais eficiente em tumores que se multiplicam mais rápido. Então, uma boa parte dos tumores pediátricos tem essas altas porcentagens de chance de cura, porque a quimioterapia vai agir melhor nessas células. A gente também tem relações bastante marcantes que podem diferenciar o câncer do adulto do câncer pediátrico, porque, em geral, o câncer é uma doença do envelhecimento. Então, por isso, o câncer é muito mais prevalente, muito mais incidente na população adulta do que na população pediátrica. E a gente sabe que as alterações que levam ao desenvolvimento do câncer ao longo da vida estão relacionadas com vários fatores externos. Então, é de conhecimento público que a gente sabe que a exposição a, por exemplo, agentes que facilitam a ocorrência dessas mutações, e aí nós conhecemos vários, o tabaco, dieta, hábitos de vida, infecções virais durante o sol, todos esses fatores contribuem para que haja mais possibilidade de câncer na fase adulta. Isso também mais exposto a fatores externos. E isso facilita o quê? Facilita prevenção, porque você pode orientar a população de como ela pode se prevenir do desenvolvimento desses cânceres, e também a gente no câncer de adulto é mais possível rastreamento em alguns cânceres. Infelizmente, na população pediátrica, isso já é bem menos possível, porque a maior parte, não existe esse tempo de exposição para que a gente possa desenvolver, e a maior parte dos cânceres em pediatria, a gente não tem uma relação causa-efeito. Não se conhece exatamente ainda quais são os agentes que podem produzir isso de forma... Existem muitos estudos que sugerem, mas é mais difícil a gente estabelecer essa relação em câncer pediátrico. Então, quando a gente tem capacidade de rastrear, às vezes, câncer em pediatria, quando a gente sabe que existe naquela família uma síndrome genética de predisposição a câncer. Então, a gente sabe que até 10, 15% de todos os cânceres que acometem a população de uma forma geral estão relacionados a algum gene que pode ser transmitido para a descendência. Então, quando se reconhece que existem essas famílias, o pediatra, juntamente com o oncologista, tem a possibilidade de entender um acompanhamento para rastreamento mais precoce do câncer nessa situação. Mas, infelizmente, isso é um menor número, porque apenas 3 a 5% dos tumores pediátricos estão dentro desse conjunto de síndromes genéticas. Então, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é o esclarecimento, não só para a população em geral, quanto para os pediatras, profissionais de saúde, que eles podem estar frente a uma possibilidade de câncer, mesmo com sinais e sintomas que, em geral, são muitas vezes inespecíficos no começo. No caso do rastreamento que o doutor citou, para o adolescente acaba sendo mais fácil rastreado que para a criança, ou não acaba sendo a mesma coisa? Quando a gente fala em câncer, a gente tem que lembrar, tem um conceito chamado controle do câncer, que são todas as etapas. O Nevi citou algumas: a prevenção, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, a cura, a reabilitação e cuidados paliativos. Então, são todos os passos que a gente sabe. O rastreamento está relacionado ao que já foi falado. A gente consegue rastrear aquilo que é muito incidente. Tem vários fatores para a gente rastrear. O câncer de mama tem que ser rastreado. Câncer de colo, fumante com pulmão. Existem cânceres e tem que ter um número específico e uma tecnologia para o rastreamento. Em criança, o rastreamento praticamente não existe, porque poucos são as causas conhecidas, e aquelas causas conhecidas, o rastreamento
A gente pode falar em rastreamento para retinoblastoma, um pouquinho, e naqueles que são 5 a 10%, com síndrome de predisposição, quer dizer, a família tem uma síndrome genética, e aí sim tem uma incidência um pouco maior do que a população geral de algum tipo de câncer, aí sem dúvida que esses pacientes devem ser rastreados mais de perto. Mas não é algo que se faz como a gente consegue fazer como se faz como mamografias, por exemplo. São os exames de rotina. A gente usa muito para o retinoblastoma, que a gente trabalha muito, a gente faz campanhas específicas, porque faz muita diferença aí sim o diagnóstico precoce, no sentido do manejo. Famílias que têm um sobrevivente, um curado de retinoblastoma, os filhos têm que ser acompanhados com rastreamento mais de perto. Então, existem algumas situações isoladas onde o rastreamento existe, mas não é como em adulto, né? E como é o processo de adesão ao tratamento nas diferentes faixas etárias, né? Como a gente também pode apoiar o paciente pediátrico em cada etapa aí do tratamento, começando com o Dr. Clínicas Femininas. Bem, a adesão ao tratamento é um ponto fundamental, né? Para que essas crianças possam obter a melhor chance de cura, mas quando a gente está falando de adesão e falando sobre faixa etária, é óbvio que uma criança pequena não vai dizer eu não estou de acordo com esse tratamento. Quem toma essa decisão objetivamente em pediatria, isso é bem diferente das situações quando o oncologista clínico está frente a um paciente adulto com câncer, em que aquele paciente tem autonomia de dizer e de participar das decisões. Isso em pediatria é bem diferente, porque a gente tem não só o paciente, mas a gente tem uma família. Então, óbvio, a gente tem toda a angústia dos pais em relação ao diagnóstico, de como vai ser esse tratamento, os medos que surgem quando a gente fala nas modalidades de tratamento, porque a gente vai falar de quimioterapia, vai falar de radioterapia, de cirurgia. Então, a criança, na realidade, a criança pequena, ela não tem uma compreensão disso, né? De como vai ser esse tratamento, mas ela tem os seus medos que são inatos, né, a qualquer criança, porque você vai tirar essa criança da rotina, né? É uma criança que estava frequentando ou a creche, ou já estava frequentando a escola na primeira infância, então vai mudar muito isso. Então é óbvio que a gente tem uma experiência de como abordar essa criança e abordar essa família para demonstrar a importância do tratamento para que eles possam ter a melhor adesão possível, né? Isso é só um dos aspectos de adesão. Porque na adesão acho que é o tratamento do Sidney também pode comentar mais os outros aspectos que interferem nesse processo. Mas eu acho que especialmente para quem está nos ouvindo, que está passando por isso, acho que mesmo que não está interessado no assunto, eu acho que o final da história, a adesão é super importante, mas a família não é a criança só, é toda a família tem que aderir. E ela adere, quanto mais a gente traz para perto, e quanto mais sente que está tudo sendo feito da melhor forma possível, oferecendo a melhor chance de cura. Isso faz uma diferença muito grande. A gente ter, sem dúvida, essa condição de poder oferecer e eles sentirem esse esforço todo. Não só do médico, mas de toda a equipe aí multidisciplinar, que inclui, óbvio, fisioterapeutas, psicólogos, que está sendo feito todo esse movimento. Aí você realmente traz a família para perto e a adesão fica mais fácil. Isso não quer dizer que é sempre fácil, mas é muito importante eles sentirem essa sinergia entre nós todos para poder oferecer essa melhor chance de cura que é o que eles procuram, né? Eu acho que nesse aspecto também o acolhimento e a humanização da equipe profissional que vai estar lidando com essa família é fundamental. E muitas vezes a gente sabe que, muitas famílias às vezes não têm nem suporte emocional e às vezes não tem nem suporte logística de deslocamentos, por exemplo, para ir ao hospital, porque essas crianças e adolescentes, eles vão ter idas recorrentes ao hospital. Às vezes em uma semana eles têm que estar 2, 3 vezes. Durante as semanas de quimioterapia, às vezes ir diariamente. Então existe toda uma logística que às vezes pode interferir muito na adesão, porque muitas famílias não têm às vezes sequer condições de poder se deslocar, né? Então para isso também existe muito suporte. Isso é marcante na oncologia pediátrica do terceiro setor, que dá um suporte gigantesco para que essas famílias também possam, de alguma forma,
ter uma acessibilidade mais fácil sob o ponto de vista. E isso é importante porque isso também está relacionado à aderência. Porque se ele falta quimioterapia, isso pode comprometer o tratamento. E a gente não está falando só da criança que é tirada da rotina, né? A família toda. Alguém tem que parar de trabalhar, Sim. porque alguém tem que levar no hospital. E aí é uma série de situações, entra a avó no meio, porque às vezes os pais têm que trabalhar e perde emprego, e aí perde seguro, se não é pelo Sistema Único de Saúde, enfim. São É um muitas impacto implicações. em toda a família, e a gente tem que estar preparado para fazer esse acolhimento, essa que é a maior adesão de todos eles, né? Continuando nesse tema, que eu acho que é algo muito sensível, assim, é importante a gente se atentar aos momentos de dificuldade que cada faixa etária pode enfrentar durante o tratamento. Então eu quero me aprofundar aqui com vocês nos tipos de câncer mais comuns para cada faixa etária, né? Para a gente compreender, para entender as formas de se prevenir, de identificar os sintomas. Quais são, doutores, os principais tipos de câncer para jovens e adolescentes, como ficar atento e se a abordagem é diferente quando se trata de crianças, doutor Sidney? Então, a abordagem, nós já falamos, é sempre completamente diferente. Sempre complexa. Então, primeiro que aí eu vou colocar da seguinte, ficar bem claro. É por isso que eu não sou oncologista clínico, eu já sou oncologista pediátrico. Então, lá atrás, bem atrás, como você iniciou o nosso programa hoje, o oncologista clínico tratava de câncer pediátrico. Sim. Então, isso não existe. É outra especialidade, né? A gente entende tanto clínica como pediatra de quimioterapia e de outras situações do câncer, mas é completamente diferente. Então, oncologista pediátrico para crianças e adolescentes. Algumas doenças estão em todas as faixas etárias, por exemplo, é bastante comum como a leucemia, os tumores cerebrais. Algumas são mais específicas no adolescente, como os tumores ósseos, o sarcoma. Agora, de modo geral, se a gente for falar de cada sinal e sintoma de cada doença, são pelo menos 10 diferentes tipos de doenças, cada uma com muitos diferentes tipos de sinais e sintomas. Traçar O mais geral. importante, então, nas leucemias, obviamente, os sinais e sintomas da leucemia mimetiza inúmeras outras doenças. O que a gente costuma dizer, o que a gente coloca, que é importante, é que essas crianças, quando elas não estão evoluindo bem, não se achou o diagnóstico, tem que insistir na procura para saber que, por isso a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje e outras situações, pode ser câncer. Porque muitas vezes o pediatra, o cuidador, câncer nem existe em criança. Não, câncer existe em criança. Então, essa talvez seja a melhor mensagem. Em adolescente, por exemplo, em termos até de adesão e de impacto, é uma faixa etária muito mais difícil de manejo do que a criança pequena. Porque a criança pequena, o que acontece? A mãe pega no colo, ela entendeu, ela vai levar. O adolescente, ele tem que estar super ligado, super aderente a tudo isso, entendendo a importância, porque a família também vai levar, mas ele também tem que querer ir, e é uma fase muito difícil. Já é difícil sem câncer. Já é difícil por si só. Vai perder cabelo, tem impactos, né, na vida social, etc. e tal. Então, é bastante bem definido como que a gente maneja cada faixa etária e como a gente maneja cada doença. Então, as leucemias, a gente fala de infecções recorrentes, mas tem inúmeros sintomas. Tumores cerebrais, uma das mais comuns, é a dor de cabeça, a cefaleia recorrente. Mas tem inúmeros outros sinais e sintomas juntos, dependendo da localização do tumor, da faixa etária. Então, realmente, a gente sabe que quando não se define uma doença, quando a criança não vai bem, procurar atendimento médico e lembrar que muitas vezes esse paciente pode ter câncer. Eu acho que a gente realmente não teria tempo aqui em um episódio de traçar todos esses sintomas, mas é importante também que a gente destaque o papel da família aí nessa detecção precoce e também, assim, em que momento, né, quais profissionais devem ser envolvidos, em que momento ela tem que procurar um especialista. Acho que a família não pode fazer o diagnóstico. Não, ela buscar o diagnóstico. Procurar o diagnóstico quando não se define realmente o que aquela criança tem e ela não vai bem. Ela tem existe muito esse peso, eu digo isso porque existe muito esse peso. Se eu soubesse, o retinoblastoma é se eu soubesse que aquele sinal da manchinha branca no olho, a familiar não tem como saber, porque não estudaram para isso. Quem tem que saber são os profissionais da saúde. Sim, mas em que momento ela procura um especialista? Para mim, a resposta, não o oncologista, o pediatra, ela deve procurar toda vez que tiver algum sinal, sintoma de qualquer doença, que também pode ser um câncer. E aí ela não está evoluindo bem. Não é ficar em casa achando que não é nada. É a única situação onde os pais têm que se movimentar. E infelizmente, muitas vezes vai, e aí
os médicos que atenderam é que não pensaram que aquilo poderia ser um câncer. E aí sim começa a existir um atraso diagnóstico. Doutor, o senhor gostaria de complementar? Claro. Na prática clínica diária, e a gente que faz isso cotidianamente, eu posso te garantir que a mãe e o pai sempre levam os filhos porque estão entendendo que alguma coisa está errada. Eu acho que a maior falha não é da família nesse contexto. A gente tem níveis de atendimento de saúde no Brasil e a gente sabe que isso está estruturado em níveis de complexidade. Então, na atenção primária, é o primeiro contato que essa família vai ter com o profissional. Se o profissional que vai atender essa criança não tem tempo suficiente para escutar a mãe, não examina essa criança e não se lembra que câncer pode ser um diagnóstico que é extremamente importante ele pelo menos excluir esse diagnóstico, porque realmente, como o Dr. Sidney falou, esses sintomas são muito inespecíficos. Quer dizer, o que a gente quer dizer quando o sintoma é inespecífico? Ele pode simular outras doenças que são muito mais comuns na infância. Mas é importante que os profissionais tenham a ideia de que há a possibilidade de aquilo ser câncer. E quando que isso se torna mais inaceitável que eles não pensem? Que foi também o que já foi falado aqui. Quando esse sintoma ele é recorrente, ele é progressivo, porque a gente está lidando com uma doença que não vai melhorar com antibiótico, que não vai melhorar com anti-inflamatório, porque infecções recorrentes, por exemplo, que pode ser um sintoma inicial de leucemia, ela não vai melhorar só com antibiótico, porque antibiótico não trata câncer. Então a mensagem é, os profissionais têm que entender que quando os pais já estão indo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, às vezes no intervalo, como a gente comentou, são tumores que crescem muito rápido. As leucemias, que são o câncer mais frequente na infância, especialmente. Então, em 2 semanas, se aquela criança já está indo pela terceira, quarta vez, coisa tá acontecendo. e eles continuam dizendo que não é nada, não dá para a gente entender dentro desse contexto de que não é nada. E muitas vezes, essa fala para a família é grave. Porque a mãe não tem o discernimento de saber se aquilo é ou não grave. E aí o que acontece? Ela vai para casa e diz, não, mas ele falou que é normal. Por que eu vou voltar lá? Eu vou voltar lá pro médico me dar uma receita de dipirona mais uma vez? E óbvio, ela tem um contexto de trabalho. De repente ela já faltou 3 vezes no trabalho e o patrão dela está dizendo, olha, da próxima vez que você faltar... vai ser despedido. Então, é muito complexo porque na realidade... Não é para a gente achar que todo sinal e sintoma inicialmente que vai ser levado ao pediatra é câncer. Mas uma boa conversa da mãe com o médico escutar e poder examinar essa criança, como também às vezes eles também atrapalham, ou pode atrapalhar bastante. Porque a gente sabe que a gente tem uma experiência de receber muitas crianças com uso indiscriminado, por exemplo, de corticoide. Que mimetiza, atrapalha o diagnóstico, atrasa o diagnóstico, porque acham que era uma infecção alérgica, alguma outra situação, para melhorar, dá um corticoide, e o corticoide faz parte do tratamento da leucemia. Então, você pseudo-trata, e aí atrapalha ainda mais o diagnóstico, e já começa a perder a grande chance de cura, que é o primeiro tratamento feito corretamente. Então, o sistema existe, ele tem que ser bem usado para fazer diagnóstico. Agora, a questão da família é bem isso. A família volta, eu falo, não é nada, ela vai acreditar. Ela também, ninguém vai achar que tem câncer, porque a família, muitas vezes, nem sabe. Nós estamos falando de 8 mil casos novos por ano no país. É muito e é pouco. É muito naquela família, é pouco como um todo, né? E um outro ponto também que eu acho que é importante, que a maior parte das crianças no Brasil, elas não têm um pediatra regular, que seja o mesmo pediatra. Então, muitas das vezes a mãe vai ao posto, esse mês é um pediatra, no mês que vem é um outro pediatra, e se ela vai no pronto-socorro, a cada plantão é um pediatra diferente. Saúde complementar, então, muitas vezes, é o que... Não, sim, eu acho que de um modo geral, mesmo na saúde complementar, não necessariamente... É uma desestruturação de como a gente entende como a pediatria deveria funcionar da melhor forma. E existe também,
falando aqui de uma outra situação, existe também uma própria negação dos pais de pensar assim, não pode ser isso e... existe? Eu não acho que é dessa forma, de novo. Se o médico falar, ele não vai achar que é. Se o médico falar não é, ele pode até pensar. E aí a gente sempre fala, tem aquele momento que às vezes, infelizmente nós já vimos várias vezes, o paciente chega aqui e aí não precisa mais do médico, daí a família já sabe que é. Tomou, já está desse tamanho. Então, esse aí a família não tem como negar. Sim. No primeiro momento não é nem que nega ou não nega. O médico fala que não é nada, ela vai acreditar, ela não vai pensar que seja câncer isso. Por isso que eu falei, isso não está no escopo da família, achar que o filho vai ter câncer. E nem é para estar mesmo, porque a maioria das vezes não vai ter. Mas algumas situações onde isso vai ter tanta recorrência que a mãe fala, tem alguma coisa errada que não tá sendo resolvido. E aí alguém tem que falar. O que você fala do impacto, da negação, muitas vezes do próprio profissional que tem dificuldade de achar que ele está diante de um câncer. Então ele, será que mesmo eu tô meio... E eu brinco hoje, eu falei, procura, hoje tem tudo na mão, né? Então procura para ver se realmente a sua questão aí, Sim. Né, pode estar diante de um câncer. A negação às vezes é do próprio profissional, de será que eu estou fazendo um diagnóstico de uma suspeita de câncer? E aí piora ainda mais essa negação, entendeu? Sim. Agora, o Dr. Sidney tocou em algum momento aqui da nossa conversa num ponto muito importante, que é esse trabalho multidisciplinar, né? Então, queria falar um pouquinho mais sobre a equipe que acompanha esse paciente pediátrico, quais os benefícios para o tratamento em diferentes idades. Todos têm que estar preparados para todas as idades. Então, nós, médicos, temos que estar preparados para tratar da criança e dos adolescentes, sim, porque são conversas diferentes. A enfermagem mais ainda, porque a enfermagem está o tempo todo, né, quimioterapia, manejo, está todo o tempo lá em cima. Cada um dos profissionais relacionados, a psicóloga tem uma abordagem específica para a idade, todos. Porque uma coisa é uma criança de 2 anos de idade, onde você vai abordar muito mais de forma de ludoterapia, diferente da abordagem do adolescente, que muitas vezes ele precisa conversar sobre aquele assunto. Todos têm medos, parecem medos, a família tem medos. Se quiser ir um pouco mais para frente ainda, a gente tem aqueles que não se curam, falar de morte, né? A gente fala em 80% de cura, se tudo for feito direitinho, 20% é muito. Porque se você pegar 100 adolescentes ou crianças, nós vamos ter 80 se curando e 20 que nós vamos ter que falar uma conversa muito mais delicada. E a gente também tem que estar preparado para todo esse enfrentamento. Toda equipe tem que estar preparada, por isso que não é uma especialidade que todos enfrentam e todos vão atrás, né, dentro da área da medicina, porque é impactante, né? Sim. Os resultados são maravilhosos, mas a gente ganha muito, mas a gente também perde, mesmo que seja pouco, para cada família, aquela perda é 100%. E a gente não pode esquecer disso. Exatamente. Antes da gente encerrar essa nossa conversa super esclarecedora sobre o câncer infanto-juvenil, eu quero que vocês comentem sobre o principal desafio da oncologia pediátrica no Brasil e como a gente pode superar esse desafio, começando pelo Dr. Nevi Solino. Eu acho que a gente tem muitos desafios, né? Porque acho que a gente tem que imaginar realmente a oncologia pediátrica dentro desse conceito que já foi abordado, que o Dr. Sidney comentou, que é o controle do câncer. A gente fala muito e é muito divulgado pela mídia a questão de diagnóstico precoce. Isso, inequivocamente, em câncer, todo mundo sabe que quanto mais rápido você fazer o diagnóstico, melhor. Mas como os tumores de adultos e de crianças realmente são muito diferentes, essa questão do diagnóstico precoce em oncologia pediátrica talvez passe na realidade não só pela realmente a educação dos profissionais de lembrar, primeiro, que existe câncer, e da gente não perder a oportunidade de fazer esse diagnóstico desde as primeiras consultas, quando o paciente vai até o pediatra. Mas mais que isso, a gente tem desafios hoje por conta de uma tecnologia imensa que foi desenvolvida nas últimas décadas e que fez com que a medicina conhecesse melhor o câncer. Que também a gente já comentou aqui, que é a questão da medicina de precisão. Então, quanto mais preciso a gente é no diagnóstico, melhor eu vou tratar esse paciente. O que é ser preciso? A gente hoje sabe que dentro de um universo que a gente chama de leucemia, na realidade é um conjunto de doenças. Cada grupo tem algumas particularidades e que se eu não tenho acesso àquele exame para determinar
estratificar exatamente qual é aquele tipo de leucemia, eu posso dar um tratamento, vamos dizer, genérico para o grupo leucemias e eu não vou atingir especificamente aquele paciente. Então, eu posso comprometer a chance de cura daquele paciente. Então, a questão central é acesso. É acesso para a gente conseguir, dentro do sistema primário, conseguir o diagnóstico precoce, dentro do setor especializado, o diagnóstico correto, certo da doença, e acesso, objetivamente, a gente sabe que em oncologia pediátrica, esses 80% de cura que a gente consegue quando a gente oferece o melhor para o paciente, é um cenário que a gente consegue já com tratamentos muito bem estabelecidos. E que a gente não tem, por exemplo, hoje no Brasil, às vezes, a gente não tem medicamentos que não é questão de preço. A gente tem sofrido recorrentemente desabastecimento de drogas que são altamente eficazes, com mínimos efeitos para o paciente e que, por questões logísticas da indústria farmacêutica, deixam de produzir aquele medicamento. E, por um outro lado, com a questão do avanço, a gente tem hoje recursos que realmente podem fazer diferença naquele grupo de pacientes que a oncologia pediátrica, o Dr. Sidney está aqui há mais de 40 anos com experiência em tratando essas crianças que até há pouco tempo, 2 décadas, eram cânceres considerados absolutamente incuráveis e hoje, com o desenvolvimento de medicamentos específicos, que a gente costuma dizer que são medicamentos-alvo, o desenvolvimento de imunoterapia, que é uma nova modalidade de tratamento e que vai revolucionar, de fato, o tratamento do câncer, mas com uma questão de acesso praticamente muito restrita, porque são medicamentos de um custo exorbitante, na faixa de milhões de reais. Então, a questão hoje é olhar para a oncologia pediátrica dentro do universo do controle do câncer, mas o desafio principal é acesso. Acesso a tudo isso, a diagnóstico precoce, diagnóstico correto, tratamento, suporte. Muitas instituições que estão habilitadas para tratamento hoje de câncer no Brasil não têm o suporte adequado para dar atenção a essa criança nas suas intercorrências. Então, se a gente não conseguir dar essa equidade de tratamento, a gente não vai conseguir ofertar a melhor chance de cura para essas crianças. E esse é o investimento que a gente está fazendo dentro da Oncoclínicas. Sim. Está preparado em todo sentido para dentro de todas as, né, do Brasil todo, a cobertura do Brasil todo. Cada criança que nos procure encontre aquilo que precisa para fazer essa diferença. Então, onde a gente vai ter o diagnóstico correto, o diagnóstico molecular, mas se precisar de CAR-T-cell, as células a nova modalidade terapêutica, a gente tem dentro do nosso grupo, que precisa de terapia celular, como a mais básica, a quimioterapia. Então, isso é um investimento que tem que ser feito contínuo, para realmente a gente estar preparado para oferecer, porque essa é a nossa obrigação. Oferecer a melhor chance de cura. Não é 100%. 100% é a chance de cura que nós temos que dar ao paciente. Há outras questões para se chegar ao 100%. Mas a nossa obrigação é dar a melhor chance para eles. E esse é um preparo, é um investimento contínuo que nós estamos fazendo já há muitos anos, e mais ainda agora com todas essas dificuldades que foram colocadas. Nós temos que ter todos os recursos necessários para isso. Em cada um dos no nosso grupo, em cada um dos lugares, ter lá toda a situação ideal para aquilo que nós falamos lá inicialmente, para que a família sinta-se verdadeiramente cuidada, dando a melhor chance e acolhida. Muito obrigada, doutores. Doutor Nevissolino Carvalho Filho, doutor Sidney Eppelman. Obrigado. Fiquem à vontade para alguma consideração final, a gente já está chegando aqui ao nosso encerramento. A gente sabe só que a gente não esgotou todos os temas, porque os temas são vastos, então eu acho que a gente pode, estamos à disposição nesse sentido, através do site da Oncoclínicas, qualquer eventualidade de questões ou perguntas, a gente está à disposição para tentar responder da melhor forma possível. Obrigado, Adriana, de novo. Obrigado à Oncoclínicas por abrir esse espaço para a discussão de oncologia pediátrica dentro de um universo que é uma doença realmente extremamente rara em pediatria, mas que faz toda a diferença. Porque no Brasil, desde 2015, a principal causa de morte em crianças, quando a gente não considera as causas externas, que são os acidentes, os traumas, é o câncer. Então, é um problema de saúde pública e ele tem que ser entendido dessa forma. E eu acho que a gente tem muito ainda a progredir nesse campo e através de informação, de
movimentos como esse que a gente está fazendo aqui de divulgação de informação que a gente pode avançar, mobilizar a sociedade de uma forma geral para um tema que é relevante. Ninguém quer ter um filho com câncer, isso é fato, então, mas a gente está aqui pronto para poder ofertar para qualquer família esse suporte dentro da sua complexidade de uma forma integral, com equipe multidisciplinar especializada e que vai certamente ofertar a melhor chance de cura para aquela criança. Excelente e importantíssimo esse nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez. Quero agradecer a você pela audiência. O OCCast fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre o tema desse episódio, sobre qualquer outro assunto, é só clicar no nosso site www.grupooncoclinicas.com. Lá você encontrará diversas informações além dos principais canais de comunicação, como o nosso perfil no Instagram, @grupooncoclínicas. Tem perguntas sobre o programa ou assuntos da área de oncologia? Então escreve para a gente e os nossos convidados e especialistas podem responder aqui no OCCast. Queremos também o seu feedback, se você gostou dessa conversa, que temas você quer ouvir, assistir aqui no nosso podcast. Olha, compartilhe esse conteúdo com quem precisa dessas informações. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio do OCCast.